Olá a todos, uma boa tarde. Eu me chamo Felipe de Souza Corrêa da Silva e hoje irei apresentar o resumo do trabalho em tempos de pandemia Covid-19, regulamentações sanitárias para os serviços de alimentação. O presente trabalho foi orientado pela professora Maria Elisa Passos e pela professora Márcia Magalhães Pimentel. Bom, declarada no dia 11 de março de 2020 pela OMS, a pandemia da Covid-19 se iniciou na China, mais precisamente na cidade de Wuhan. A partir disso, novas regulamentações sanitárias foram necessárias em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente. Com o advento da pandemia no Brasil, todas essas mudanças ocasionaram o agravamento da crise econômica e social já existente aqui. Assim como vários empreendimentos e como vários setores da economia, empreendimentos gastronômicos também foram afetados e tiveram como única saída o delivery. E apesar da transmissão por alimentos ainda não ter sido evidenciada, estudos demonstram que o vírus da Covid-19 ainda assim pode sobreviver 72 horas em plástico e ácido inoxidável, menos de 4 horas em cobre e até 24 horas em papelão. No Brasil, a Anvisa coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, inspeção, fiscalização e controle de riscos. Estabelece normas e padrões de qualidade do setor de alimentos. São diversas diretrizes que já eram impostas pela Anvisa, as quais devem ser cumpridas à risca pelos estabelecimentos comerciais do setor gastronômico em concomitância com essas novas. Os objetivos do trabalho foram revisar a temática sobre a pandemia da Covid-19 à luz do funcionamento dos serviços de alimentação, além de elencar leis, normas e recomendações referentes ao serviço de alimentação em esferas federais, estaduais e municipais da cidade do Rio de Janeiro. Material e métodos. A pesquisa foi realizada em caráter exploratório. A coleta de dados foi feita entre março e novembro de 2020 nas bases de dados científicos, assim como nos portais oficiais de publicação. Buscas de recomendações, portarias, resoluções, boletins, leis e notas técnicas emitidas pela Anvisa e leis e decretos emitidos nas esferas federais, estaduais e municipais da cidade do Rio de Janeiro. A análise do trabalho foi feita de forma descritiva. Nossa pesquisa encontrou um total de 39 novas publicações relacionadas ao funcionamento do serviço de alimentação diante a pandemia. Iremos iniciar falando sobre as publicações em âmbito municipal da cidade do Rio de Janeiro, onde encontramos 23 novas publicações, sendo a primeira uma resolução do dia 18 de março de 2020, que trazia técnicas corretas para a lavagem das mãos aos manipuladores, e a última, do dia 2 de outubro de 2020, que disciplinou o funcionamento da Feira de Ambulantes da Lapa Legal. Também, também no Rio de Janeiro foi publicado o Decreto 47.285, do dia 23 de março, que suspendeu o funcionamento dos comércios, dentre eles os restaurantes. O funcionamento das feiras também foi alvo de grande parte dos decretos municipais, ora fechando, ora disciplinando horário. Porém, o mais importante é o SME-DEI número 61, que, que convocou os feirantes para a assinatura de um termo de compromisso para a segurança sanitária. Também no Rio de Janeiro tivemos o decreto 47.295, que foi publicado no dia 24 de março de 2020 e estabeleceu como preferencial o sistema delivery para pessoas acima de 60 anos. E também tivemos os boletins do dia 8 e 25 de junho, que trouxeram orientações referentes à higienização de mãos e limpeza de locais coletivos. Bom, em âmbito estadual encontramos 12 novas publicações. Dentre elas, uma das mais importantes foi a Resolução 2011, datada do dia 20 de março de 2020, que restringiu o funcionamento dos restaurantes em apenas 30% e estabeleceu como preferencial o delivery e o takeaway. Além disso, também tivemos a Lei 8.771, datada do dia 23 de março de 2020, que trouxe e estabeleceu o álcool em gel como um dos itens de cesta básica no Estado. Também tivemos a nota técnica 25/2020, que trouxe orientações específicas sobre o uso do EPI, uso de máscaras, orientações sobre o uso de luvas e lavagem das mãos, orientações a manipuladores e como se portarem na área de produção, etiqueta respiratória, lavagem das mãos.
Em esfera federal, encontramos 5 novas publicações que, no geral, eram muito parecidas com nas esferas municipais e estaduais. Porém, temos a nota técnica 48/2020 do dia 5 de junho de 2020, que trouxe um documento orientativo para a produção segura de alimentos em escala industrial. Bom, considerações finais. Apesar do setor alimentício ter continuado com as suas atividades em meio à pandemia, surgiu uma preocupação muito grande quanto à segurança dos serviços prestados aos consumidores, sendo necessário uma série de recomendações regulamentadas pela Anvisa e por entes governamentais em diferentes níveis da federação. Todas essas normatizações variaram em relação aos 3 níveis de governo diante da dinâmica e vivência durante a pandemia. A expectativa é de que se mantenham as normativas criadas e que se intensifiquem a fiscalização para que a população continue a usufruir do serviço com seguridade, diante das adaptações submersas ao cenário gastronômico em razão do novo normal. E por isso é imprescindível que os gestores de serviços de alimentação tenham ciência das publicações encontradas e das novas que poderão surgir, pois as elencadas no presente trabalho foram foram colhidas do período de março a novembro de 2020. Muitas dessas podem ter saído de vigência e outras podem ter entrado. Então, é de suma importância que continuem as pesquisas em cima dessas novas regulamentações, para que os gestores do serviço de alimentação tenham ciência e possam se adequar. Também recomenda-se a realização de estudos empíricos sobre a adequação do serviço de alimentação diante dessas novas normas. Bom, gente, espero que todo mundo que ficou aqui tenha gostado do trabalho. Muito obrigado, até mais, viu?